Olá, bem-vindos a mais um Velha Guarda, hoje com dois convidados. O Nicolau Fernandes, que aceitou o nosso convite para substituir a Marina enquanto ela está a recuperar. Muito obrigada, Nicolau Fernandes. Gosto de sempre voltar a esta casa, que já foi minha e continua a ser minha. Muito obrigada. Permita-me que me diga isto. E como convidada deste programa, uma mulher de causas, que dispensa grandes apresentações, professora e sindicalista e política, Rita Pestana nasceu no Porto Muniz em 1953. Mais precisamente na freguesia Dia do do Seixal. Seixal. Muito Sim, esta é importante. muito importante. Aos 12 anos saí da casa dos pais para vir estudar no Funchal, onde em 1972 terminou o curso de Magistério Primário. Professora do ensino básico em várias escolas da região, Rita Pestana, em 1984, foi eleita para os órgãos dirigentes do Sindicato dos Professores da Madeira e mais tarde foi eleita presidente do Conselho Nacional da FENPROF. Entre 1986 e 1994 foi deputada pelo Partido Socialista na Assembleia Legislativa Regional. Em 1998 e até 2002 regressa ao Parlamento novamente pelas listas do PS Madeira, onde exerceu funções como vice-presidente da Assembleia Regional. Rita Pestana, bem-vinda. Muito obrigada. É uma mulher Maria. de garra que não vira a cara à luta. Em 2012 e 2013 enfrentou aquele que deve ter sido o maior desafio da sua vida. Na altura, a Rita não venceu esse desafio, mas continua a dar luta ao bicho, desta vez como voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro no Hospital Central do Funchal. Sim, Natália. Foi, eu não diria que foi o maior desafio. Anteriormente já tinha tido um outro Grande grande desafio. desafio. Que podemos falar dele daqui a depois, onde prefere não. Prefiro, Tá bem, nesta fase, tá prefiro bem, tá bem, passar. tá É bem. passado, um passado com sucesso, com muito sucesso, mas prefiro Não, não não falar falar, tá bem, nesta, tá bem. nesta altura. Em 2012, de facto, aparece-me o segundo grande desafio, que é o diagnóstico de câncer da mama da minha filha mais velha. Uhum. Nessa altura, portanto, estávamos em setembro de 2012, eu já suspeitava que também pudesse estar doente. Por ela ter ou Não, porque sim? não, porque já tinha alguns sinais, já havia sinais na minha mama direita que podiam indiciar também cancro da mama, mas que em 2012 acabou. Portanto, não, foi o diagnóstico da minha filha, da Tânia, e portanto, o chão fugia, o teto caía em Uhum. cima da cabeça, insultei Deus, o mundo, tudo, e portanto, o meu problema foi adiado. Portanto, fiz uma coisa que poderia ter sido fatal para mim, mas que só uma mãe, percebe. Porque ao mesmo tempo que veio o diagnóstico, veio também a decisão terapêutica. E a decisão terapêutica indicava que ela ia fazer quimioterapia neoadjuvante, cirurgia, mastectomia e depois radioterapia. Uhum. E a quimioterapia, como todos sabemos, tem efeitos secundários muitas vezes devastadores. E portanto eu entendi que devia acompanhar a minha filha e que o meu problema Ficava para trás. Ficava para trás. ficava para Daí a trás. importância de estar sempre atento aos sinais. Nunca é demais a gente falar deste Uhum. aspecto, sobretudo. Atento eh, aos sinais, exatamente. Eu tinha já esses sinais, entretanto, a minha filha começa a fazer a quimioterapia, e há umas colegas minhas do sindicato que, sabendo já desta minha suspeita, agarram em mim e levam-me, ao Dr. Joaquim Vieira, onde efetivamente se veio a confirmar que eu também estava com cancro de mama. Uhum. Pedi então, entretanto, pedi na consulta da decisão terapêutica, pedi aos médicos que queria adiar, disse aos médicos que ia adiar a minha, Conselho. porque a decisão terapêutica também era idêntica, era quimioterapia Terapia. neoadjuvante. E, portanto, eu disse aos médicos, não vou fazer,
vou aguardar que a minha filha termine o seu tratamento Uhum. e então aí eu decido o que fazer. Pronto, podia ter sido fatal, não foi. Nessa altura eu sou uma mulher de fé e embora não seja aquela pessoa Sim, que vai todos os dias à missa e que me anda a confessar, mas acredito em Deus. E a fé é importante, Tenho por exemplo, para a superar esses fé, a problemas. fé é muito importante. A fé é muito importante. A fé, ao lado da confiança que temos na na equipa equipa. médica que nos trata e na equipa de enfermagem, Uhum. é fundamental. Aliás, também, claro, o apoio da família, o apoio dos amigos. Portanto, tudo isto faz parte de um processo terapêutico desta natureza. Incluindo falar Desta, do assunto. É falar eu acho incluindo que é falar do importante, por isso eu assunto. comecei aqui, porque acho que é importante falar do assunto. Incluindo falar do assunto. Mas, como em tudo na vida, cada caso é um caso e as pessoas não são todas iguais. Exato. Por exemplo, a minha filha não falava do assunto com ninguém. Eu, como sou uma linguaruda, gosto das redes sociais, E portanto, o fala. Facebook permitiu partilhar os meus tratamentos, todo o processo no Facebook, fez também parte do meu processo terapêutico. E eu acho que é Fez. importante porque as pessoas que passam por isso é importante terem esta referência de pessoas que já passaram e que. Pode ajudar outras pessoas. Sim, ajuda. Eu acho que ajuda. Ajuda é o que eu faço hoje, de alguma forma, na Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu hoje sou voluntária da Liga, portanto, passado todo o processo, quer da minha filha, quer o meu, passados os tais 5 anos que dizem que entramos em remissão, embora para mim, e hoje está mais do que provado, que o cancro passa a ser uma doença crónica, como outra Uhum. doença crónica, como a hipertensão ou a diabetes, passa a ser porque mais tarde ou mais cedo pode, nem sempre acontece, mas pode surgir ou recidivas, que são terríveis. As recidivas do cancro da mama normalmente vão para os ossos, para a cabeça, para os pulmões, e portanto as recidivas normalmente já têm um prognóstico mais Mas- difícil do que o primeiro cancro, mas podem ser outros cancros. E, e, Podem ser outros cancros. E, portanto, o cancro passa a ser uma doença, do meu ponto de vista e das leituras que faço, de quem estuda estas coisas, passa, do meu ponto de vista, a ser uma doença crónica, que nos vai acompanhar, sempre. Mas dizia eu que, de alguma forma, são estes testemunhos, esta forma com que eu encarei a doença, com que encarei os tratamentos, etc., que me levaram a fazer voluntariado hospitalar na patologia da mama. Uhum. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem, a nível nacional e a nível regional, tem um programa que se chama Vencer e Viver, trabalha exclusivamente com doentes com cancro da mama, sejam eles mulheres, a maioria são mulheres, mas Uhum. também há homens com cancro de mama, Exato. e eu já acompanhei alguns senhores com cancro de mama. E neste projeto, no Vencer e Viver, só podem ser voluntários senhoras ou senhores que tenham tido cancro da mama. Portanto, porque sempre esta é a primeira mensagem de esperança que a gente pode deixar a um doente. Eu já estive desse lado Uhum. e agora estou aqui. Eu já estive careca e agora tenho este monte de feiteira à cabeça, não Uhum. é? Se Portanto, calhar quem mora no Funchal não sabe o que é feiteiro, mas não pronto. sabe o que é feiteira. Pronto, a É, feiteira. É só se tu és do Funchal. Ou também és do Porto Neves. Eles dois são do Porto E a Neves. Natália sabe o que é feiteira? Não. Não sabe. Portanto, a Tá. feiteira É um ajuda-me. arbusto, Um pequeno arbusto, exatamente, que por esta altura, não é ainda, portanto, estamos em julho, em junho, sim, para gosto, portanto, talvez. é tipo fins de agosto,
As pessoas vão apanhar estes arbustos, Dá na serra? desce na serra, no Fanal, na Ah, Terra-chã, no Seixal, isto para falar da minha terra. O Fanal é da minha terra, que eu da Ah, Feira não, da Janela. o Fanal é português, pronto, bem, divide-se o pelos debate que três. estes dois têm é por Divide-se causa pelos três, do... divide-se pelos três. É Conselho do Português, o Fanal. Fica a secar, depois é feito em molhos, sabe o que é Uhum. o molho? O Sim, fecho, sim, sim, sim. O molho sei. exatamente, que vem depois, antigamente vinham nos figos, agora como já há carro, já há estrada de carro, na Tarraxém, Nos não. fios ou às costas. Ou às Às costas, costas, mas usavam às pronto, costas. mas primeiro vinha do fio do fanal, vinha ter, no nosso caso, ao chão da ribeira, e daí é que vinha às costas, para os palheiros, que servia depois para pôr no gado, das Acamar o gado. vacas, Sim, sim. acamar o gado. E depois era, e era Acamava o aproveitado. gado e depois aquilo era aproveitado para adubar as fazendas, adubar as mantas das semilhas, pronto, era o adubo orgânico, Orgânico. do adubo À Vala orgânico. Late, mas era isso, era ecológico bastante Exato, e, exato. e protetor da própria natureza. E, Havia essa circularidade. A Rita Pestana foi política e sindicalista. Se sim, tivesse que pôr num prato da balança, eh, a preferência para que lado dependeria? Agora, olhando para trás. para o sindicalismo, sem margem para A política dúvidas. foi uma passagem, mas não foi assim Não foi tão... Não, não uma foi, não passagem. foi. A diferença, por isso é que me deu mais prazer, é que no sindicato eu conseguia coisas para Ok, os professores está bem. e na Assembleia nunca consegui, Estava na Está oposição. bem, porque estava na estava na oposição. oposição, Está estava bem. no Partido Socialista e, portanto, por melhor que fossem as ideias, há bocadinho falávamos, por exemplo, de uma coisa que agora se voltou a falar, que é na comunidade terapêutica. Eu defendi a comunidade terapêutica há 20 e tal anos Sim, na sim, sim. Assembleia. E na altura, não sei se já era o Bloco de Esquerda, mas acho que não, acho que ainda UDP. era O o DP DP, acho que ainda era o DP, era o DP. defendíamos o PC, defendíamos a comunidade terapêutica na Madeira. Não, foi sempre tudo muito, muito chumbado. E ainda não existe. E ainda não existe. E Agora justifica-se. E começa-se a falar, justifica-se, é isso? Cada vez justifica-se, mais. agora já se admite que justifica, mas continua sempre em águas de bacalhau em banho-maria. Daí que, portanto, nós estávamos ali, mas era um trabalho, digamos que inglório. Nós sentíamos Sim, muitas vezes que era um trabalho inglório, o trabalho da está Assembleia, bem. que era trabalharmos. Eu tenho muito este hábito e sempre fui assim. Eu trabalhava noites inteiras para fazer uma intervenção, porque as minhas filhas eram pequenas e, portanto, as minhas intervenções eram todas feitas e os meus estudos eram feitos quando elas já estavam A já dormir. E a conciliar a dormir. vida familiar e a É muito vida difícil. política, É muito difícil. daí se E calhar hoje a pouca posição presença. É política muito também. difícil. Pouca presença feminina. É muito difícil, até porque eu vou aqui desabafar convosco e com aqueles que nos ouvem. Muitas vezes é difícil. Eu, muito recentemente, e a minha filha mais nova já tem 42 anos, mas ainda muito recentemente eu ouvi da boca dela, numa conversa que Hum, estávamos entre amigos, eu detesto a política, porque a política roubou-me a minha minha mãe. mãe. Pois. Fui... E Sim, sim. isto E é a Muito, exposição é pública. muito Poxa, é. absorvente e foi vice-presidente, se calhar das primeiras vice-presidentes, de Eu primeiras mulheres fui a na mesa primeira vice-presidente. da Assembleia. Anos mais tarde veio a do CDS, que também disseram que era a primeira, mas Não, não. não foi, Não, foi a a Rita Pestana. primeira foi a Rita A Pestana. primeira fui eu, Isso exatamente, demonstra a dificuldade. E agora temos pela primeira vez Uma uma presidente uma da Assembleia. presidente. Eu acho isto ótimo e é assim, eu acho que quer a doutora Rubina Leal e eu incluo-me nesse lote de mulheres, Hum, não estivemos na política e nem estivemos, a doutora Rubina está agora, mas eu não estive na política em cumprimento de cotas.
E isto é uma coisa que é muito. Agora, Sempre muito sempre defendi as cotas, sempre Sim. defendi as cotas, porque é uma forma de pressionar O ideal também. era não existirem. O ideal era não Claro. existirem, é que tivéssemos de facto todos à mesma altura. Eu orgulho-me de não ter entrado, aliás, na minha altura, quando eu entrei, ainda não se falava, não se falava em cotas. Uhum. Mas orgulho-me disso. Agora, continuo a defender as cotas, cotas. porque como estamos, agora continuo Ainda a são defender. necessárias, infelizmente. São necessárias. Infelizmente, ainda são necessárias. A Rita Pestana disse que era linguaruda há pouco, mas o Parlamento é o sítio da palavra, da importância da palavra. É, sem Só dúvida. que a palavra nem sempre é aquilo que a gente gosta de ouvir. E a Rita Pestana também ouviu das boas. Muitas. Ouvi, sim, senhora, também ouvi, ouvi das boas, sobretudo vindo, na altura, de uma grande maioria absoluta que tinha a Assembleia, de um PSD liderado pelo Dr. Alberto João Jardim, O líder do grupo de um líder parlamentar, do grupo Jaime Ramos. parlamentar, Jaime Ramos, uma pessoa que, curiosamente, agora me dou muito bem, e que isto é Uhum. uma coisa curiosa. Nós constituímos uma associação de ex-deputados Deputados, na, sim. na Assembleia E encontram-se regularmente. e encontramos regularmente. Eu sou presidente Dessa associação. da associação, mas encontramos regularmente, fazemos coisas conjuntos, convívios, etc. Mas ouvidas boas. O que é que a mais ofendeu? O que é que se sentiu mais ofendida na sua dignidade? É assim, Isso aconteceu também. aconteceu, Aconteceu com obviamente, quase sim, todos. obviamente, acho que acontece com todos. Quer dizer, nós às vezes também não podemos. O outro dia havia alguém que dizia, tenho a impressão que foi um jornalista do Funchal Notícias da Hum. Madeira, que dizia que o Jaime Ramos me tinha chamado cabra. É assim, ele não me chamou a cabra. Ele o que disse, claro que A ele o que dedução disse foi é essa. que a oposição era um bando de burros e cabras. Ora, como a oposição só tinha duas deputadas, eu assumi que uma delas É. era eu, obviamente. Hum. Portanto, esta linguagem existiu. Curiosamente, eu pensei que com o passar dos anos, Que ia acalmar. que ia acalmar, até com a mudança de liderança, quer no governo, quer no grupo parlamentar, que isto acalmasse e que as pessoas se comportassem de outra forma, viemos a constatar que afinal não. Aliás, Mas existe o regulamento da Assembleia e não permite. Não, não, e muito sinceramente, também agora desta vez é verdade que a Presidente da Assembleia Não estava presente, sim. não estava presente, e isso também temos que lhe dar esse. só para contextualizar, estamos a falar das declarações proferidas pelo Secretário Regional Claro, do sim, Turismo claro, e Ambiente, claro. recentemente, Agora, de uma polémica a nível nacional. agora há aqui uma diferença muito grande. Há aqui uma diferença muito grande. É que na minha altura Era dito de microfone aberto. era dito microfone aberto, mas não havia redes sociais. Pois. Portanto, o estrondo, deixem passar a expressão, Era 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 menor. menor. Porque agora tudo é amplificado, não apenas, portanto, neste caso a RTP de uma grande relevância, e acho bem, não E estou replicado não pelos estou a órgãos de comunicação criticar, social. e replicado por outros órgãos de comunicação social, exatamente, Mas as redes mas sociais o grande estrondo foi não. faz-se nas redes sociais. Como classifica essas declarações do secretário? Sobretudo dirigida às mulheres. É assim, são terríveis e acho que o senhor secretário não devia estar em si. Acho que não devia estar em si, porque nada justifica, porque mesmo quando estamos a ouvir uma opinião que não é coincidente com a nossa, ou que até nos pode de alguma forma estar a atacar politicamente, nada justifica que se responda desta forma. E o Sim, ataque mas não era Absolutamente resposta nada. também. Em alguns Pois, casos mas, ele estava a falar com o exatamente, colega. estava a falar para o lado, Sim, mas nada E justifica. nas Nada reações, quer do Presidente do Governo, quer depois o pedido de desculpas, quer depois a Presidente da as pessoas Assembleia, que estavam a mencionar. não.
pedido desculpas às pessoas verdadeiramente atingidas, houve um pedido de desculpa à Presidente da Assembleia que nem estava lá. A reação do senhor Presidente do Governo. Opa, é aquilo que se sabe, portanto, a prática do PSD sempre foi segurar os seus. Portanto, em momento nenhum, mesmo já do tempo do Dr. Alberto João, muito dificilmente, não, quando se pedia a demissão de um secretário, então aquele ficava lá eternamente. Portanto, esta prática é uma prática, pronto, que já tem anos e que, ah, e convenhamos aqui uma coisa, convenhamos aqui, é que durante estes anos em que não havia maioria absoluta na Assembleia, as coisas amainaram. As coisas As calmas, eram um sim. pouco mais calmas. Havia mais diálogo. Agora, exato, havia mais diálogo e não havia esta tendência para, pronto, porque se sabia que estava em minoria. Quando neste momento se volta a ter maioria, mesmo com o deputado do CDS, volta-se a ter maioria, portanto, as maiorias absolutas têm Tem este perigo. têm estes inconvenientes. É um dos inconvenientes. Tem outros, mas este Mas é um esse é um deles. dos Uma região que convenientes. nunca teve uma alternativa. Não há razões para que o PSD de facto continue no poder? Ou que expliquem essa situação, essa permanência no poder? Não haverá aqui, o que eu quero chegar é, não haverá aqui demérito da oposição, nomeadamente do Partido Também. Socialista, Que a professora agora já. Rita Sim. Pestana faz parte, Também. julgo eu, que ainda continua Também. militante. Continua E que já é a militante, terceira força óbvio. política É que já é a terceira, isto é terrível. Já não é a primeira vez que é a terceira força política. Já em tempos já não era líder do partido o Vítor Freitas. Ajudem-me se conseguirem em que ano é que isto foi. Mas já não lembro as Ah, datas já me precisas. lembro que o PS foi ultrapassado pelo CDS. Isso foi Portanto, depois do Jacinto Serrão, foi o foi Jacinto, depois do depois foi o Jacinto, depois foi o Vítor, Vitor. foi na altura do Vítor Freitas, e eu Pois, já não consigo, já não, a minha já, cabeça também já sim, não sim, é sim. já Já é não é o que seletiva, já foi. tem uma memória Já tenho seletiva. uma memória seletiva, exatamente. Ahm, já não é a primeira vez, agora é dramático, sem dúvida, é dramático, sem dúvida, que, ahm, que o Partido Socialista tenha chegado a este patamar. Isso Ahm, deve-se a quê? É de mérito nosso também, sem dúvida nenhuma, é de mérito do Partido Socialista. Durante anos, ah, nós fomos sempre dando, porque era o doutor Alberto João, porque o doutor Algueré, porque se compravam votos, porque isto, porque Sim, aquilo, pronto, fomos sempre arranjando arranjando este, e justificações. tivemos sempre um líder uma pessoa de quem eu gosto muito, mas um líder que em cada derrota ele encontrava uma vitória. Pois, é Pronto. verdade. Um líder de quem eu gosto muito, mas que também teve muitos anos deixou o Partido Socialista, os primeiros e durante largos anos, na oposição. Está a falar concretamente Dr. Emanuel do Jardim Jardim Fernandes. Fernandes. Dr. Exato. Emanuel Jardim Fernandes. Outro conterrâneo Conterrâneo. de Seixal. Conterrâneo meu, que infelizmente está doente, mas Ai, não sabia. eu gosto de deixar aqui, independentemente da situação, da coisa, é uma pessoa de quem eu gosto muito, não é isso que está em causa. Mas a verdade é que, tanto eleição atrás de eleição, nós perdíamos, e havia sempre, Uma justificação. havia sempre uma justificação, ou por isto ou por aquilo, pronto. Mas depois o Mota Torres também foi mais ou menos assim. Doutor Malta Torres deu um impulso. Pulse. É verdade, é que o doutor Mota Torres deu um impulso. E o que é que falta a este PS? Deixe-me terminar só neste Termine, impulso do termine. doutor Mota Torres. Caiu, e o doutor Mota Torres caiu não pela crítica externa dos. O problema do PS é Foi, sempre esse. foi pela Interno. crítica interna, por uma coisa que eu acho absolutamente sem sentido, porque não era madeirense.
Pois foi. O doutor Mota Torres estava há anos radicado na Madeira. Ele veio para a Madeira fazer o estágio aos 20 e tal anos e ficou na Madeira. E Portanto, teve um papel foi importantíssimo que se calhar ainda falta fazer a história, na consagração aqui da autonomia. importantíssimo, Isso sem ainda não está dúvida. testado. Não está testado nem, não sei se fará história ou Professora não. Rita Pestana, nunca lhe deu para escrever estas memórias? Não, Eh, eu, eu gosto de escrever, mas se tivesse que escrever, por exemplo, um livro, que Hum, acho que já não chega a tempo, mas se tivesse que escrever, nunca seria sobre política. ok. Nunca seria sobre política. Seria sobre a vida. Mas a Seria sobre a vida, vida, mas há uma sobre a dimensão da vida. vida também. Pronto, é uma fase da minha vida, é uma fase da minha vida, mas que de alguma forma, é assim, eu gostei muito de estar na política, atenção, Uhum. não sou daquelas pessoas que, Hum, na- porque, não, eu gostei. Eu estive lá porque gostava da política. Eu gosto da dialética parlamentar. Gosto muito da dialética parlamentar. É por isso que raramente, a não ser numa situação de uma Assembleia de Freguesia ou de uma Assembleia Municipal, a não ser quê, eu não gosto da parte executiva. sim. Nunca me candidatei, por exemplo, a uma Câmara Municipal, porque não é a minha, não gosto da parte Hum, executiva. Eu gosto da dialética parlamentar. E acho que mesmo assim, pronto, claro que há pessoas com muito mais, e tenho referências do doutor Mota Torres, do doutor Luís Amado, do doutor pois. Carlos Fino, pessoas com uma dialética parlamentar, para mim eram coisa. Mas, apesar de tudo, eu acho que não me saía mal Ainda bem. nas minhas áreas, acho que não me Sim. saía mal, sobretudo porque eu também sempre tive esta noção. Eu costumo dizer que conheço o princípio de Peter. Eu li o princípio de Sim. Peter. E, portanto, só vou até onde a minha ignorância permite. Ou seja, eu só falo daquilo que sei. Portanto, na altura, as minhas áreas eram Era um ensino, educação, educação, a parte social assuntos também. sociais, a parte social e a parte da administração pública. Eram as três comissões onde eu gostava e era aí que eu me sentia, que tinha algum contributo A dar. a dar. Porque quando eu não percebia do assunto, quer dizer, eu não falava de finanças, porque eu não sei falar de finanças. Não, os meus, eu normalmente falava pouco no orçamento, eu falava mais no PIDAR, não é? Uhum. Porque números não é a minha praia, como se costuma Sim. dizer. Não me dou bem com os números. Falar em ensino, como é que vê o ensino, o estado do ensino, o estado atual do ensino na região? Com alguma preocupação. Sabem que eu há dias tentei explicar, a minha filha tem uma filha de 10 anos e eu não consigo estudar matemática com ela porque É, eu não percebo nada. por um Completamente lado, diferente da minha altura. por um lado, porque os programas e os Alterou tudo. currículos estão sempre a mudar, é verdade. Por exemplo, eu já não sei se hoje sabia ensinar os meus alunos do primeiro ciclo a trabalhar a divisão Eu e a não consigo. É multiplicação, porque é porque de completamente facto diferente. é completamente diferente. Mesmo em outras áreas é completamente diferente. Mas estava Ah, preocupada por. Era. É assim, preocupada a vários níveis. Por um lado, pelo ambiente Ah, pois. educativo, o ambiente escolar, que cada vez está mais difícil, cada vez é mais difícil, cada vez ouço mais queixas dos meus colegas no ativo Hum. sobre o ambiente. Muitas Indisciplina. vezes em disciplina, Os muitas alunos vezes estrangeiros. os alunos estrangeiros, mas apesar de tudo, há aí alunos estrangeiros que Sim, não é disciplina, mas é o é o desafio desafio de ter que. pronto, de um aluno que chega que não sabe falar Uhum. português, pronto, há outro tipo de desafios. Mas há também aqui
uma questão que tem a ver com as próprias famílias. Hoje as famílias são de uma exigência sem nexo, muitas vezes, sem Sim, é verdade. nexo. Porque uma coisa é uma mãe exigir que o seu filho aprenda, que o seu filho. Outra coisa é saltar em cima do professor, ou porque o professor deu um castigo, ou porque o professor. Não é, e não estou a falar de castigos físicos, Uhum. não estou a falar de castigos físicos, porque não sou apologista de castigos físicos, não é nada disso. Mas o castigo, o mandar para a rua também não, porque então na altura nos adolescentes ainda é pior, eles vão para a rua e isso é que eles querem. Mas ter aqui algumas, cada caso é um caso e os professores conhecem bem os seus alunos. E os pais também conhecem. Os pais Exato. também conhecem, mas aquilo que eles não admitem em casa eles não, eles não permitem que o filho, podem não permitir que o filho lhes falte ao respeito, porque se for ao professor não tem mal nenhum, Pois. não é? Outra coisa também são os próprios pais que agora que deixaram de poder de- não é de controlar, mas de acompanhar o crescimento saudável e são dos seus filhos. Há muitos ecrãs na vida deles. Há muitos Pois. ecrãs na vida deles. Há muitos ecrãs e há muitos centros de interesse. A escola, agora, se a escola está adaptada a este novo centro de interesses, ou estes os novos Era isso centros de aí que eu queria interesse, chegar. Sim. essa Temos, é outra, temos uma outra, escola para hoje, ou pois. como se dizia, temos professores do século passado, escolas, não, escolas do século No passado, passado e professoras da outra geração, já não sei muito bem, e alunos de agora. Pois, exatamente. Agora, há situações em que também eh, isto, como em todas as profissões, há bons e há maus profissionais e há assim, não é? sim, há quem esteja por. Agora, eu felizmente, a experiência diz-me que a grande maioria dos nossos professores são excelentes profissionais. E São excelentes portanto, profissionais. a veia sindicalista, Sim. ehm, como foi, esteve ligada aqui ao Sindicato dos Professores da Madeira, depois à FEMPROF também, à Federação Nacional de Professores, eh, a carreira de professor parece que já não é assim tão atrativa Já entre. não é, não é. Eu há bocadinho, Isso deve quando me para quê? perguntam, Essas tais exigências? quando me perguntaram há bocadinho o que é que me tinha dado, o que é que tinha gostado mais, se a política, se Certo, política sim. partidária, se o sindicato, eu disse que foi o sindicato. Porque aí que conseguíamos coisas. Eu fiz parte da comissão negociadora do Estatuto da Carreira Docente de então, que foi uma revolução na carreira dos professores, em que pela primeira vez os professores têm o seu estatuto, que se foi degradando. Pois. A degradação começa num governo socialista, que aliás, nessa altura eu demiti-me do Partido Socialista, na altura de Sócrates. Sócrates. Era ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues. Pronto. E Maria de Lourdes Rodrigues foi com ela que o Estatuto da Carreira Docente se começa a degradar, que a presença do professor começa a ser menos respeitada, é com Maria de Lourdes Rodrigues. Maria de Lourdes Rodrigues tem uma frase que é dramática para a educação e que levou a que tivéssemos chegado aqui. Eu, Que nessa é? altura, eu perdi os professores, mas ganhei a opinião pública. Pois. Que isto é Realmente. dramático. Ah, pois é. E depois Isto é ainda veio dramático. a Troika que E veio, depois ainda veio a Troika. que Portanto, era muito. o Estatuto da Carreira Docente, portanto, eu há bocadinho dizia à Natália que eu aposentei-me com 53 anos de idade. Uhum. E isto porquê? Porque o Estatuto da Carreira Docente de então tinha uma cláusula que permitia aos professores do primeiro ciclo e aos educadores de infância a aposentação por inteiro, a aposentação completa, aos 50 anos de idade e 30 de serviço, ou 52 de idade e 32 de serviço. Pronto. E isto porquê?
porque havia outra cláusula que permitia que os professores do segundo, terceiro ciclo e secundário tivessem reduções da componente letiva ao longo da carreira. Os professores do primeiro ciclo e os educadores de infância, não, porque trabalhávamos em regime de monodocência, um só Sim, professor, sim. e portanto reduzir o nosso horário significava reduzir o horário dos alunos e, portanto, isso não podia acontecer. Isso, E Pronto, isto isso se ainda compensação. perdeu. acontece. Pois, isso Não, tudo isto tudo perdeu. se perdeu. Isto tudo se perdeu. Portanto, hoje os professores têm a mesma componente letiva, mas aposentam-se com as mesmas regras dos outros. Ou seja, o estatuto da carreira docente degradou-se. Pois foi. Por outro lado, e não foi só nesta parte, por outro lado, a progressão na carreira foi sendo cada vez mais exigente e, em algumas situações, de uma forma absolutamente, como por exemplo, haver quotas Para, para as notas, não para é? as, para os- para É, as, As avaliações. para as avaliações, uma série de coisas que Afunilhou a carreira. funilhou a carreira. A grande maioria dos professores hoje não chega ao topo da carreira. Portanto, eu cheguei ao 10º escalão, porque entretanto depois ainda fui professora de educação especial. Pois, Quando voltei, quando saí da Assembleia, 4 anos, aproveitei e fui fazer a minha licenciatura em em Educação educação especial. Especial, portanto ainda passei pela Educação Especial, mas hoje a grande maioria dos professores não chega ao 10º escalão, Pois, não chega. Mesmo quando aqui na Madeira, mesmo assim, ainda há algumas situações mais favoráveis do que a nível nacional. Mas a carreira afundilhou e cada vez se tornou menos apelativa. Para além de que também os salários, pronto, nós sabemos o que sim, sim, são, foram toda a muito gente baixos. acha que a função pública ganha muito e não é verdade. E É não é verdade. verdade. Eu não sei se ainda temos tempo, mas eu antes Ainda de tenho. acabar gostaria de ouvir a importância que tem e que teve o facto de ser uma mulher do norte da ilha, de ser do Uhum. Seixal. Isso de alguma forma é uma marca. E, Oh, e, perante- que vai levar para ali, para orgulho não, das terras do norte. e já agora, olhando para trás, ver a evolução ao longo da sua carreira, que já, portanto, como já referiu, já passou por várias circunstâncias, desde menina e moça até aos nossos dias. Como é que olha para trás e vê esta evolução? Menina moça. Olha, é assim, Nicolau, eu acho que as pessoas do norte, as pessoas do norte são pessoas que, se calhar, e eu falo daquilo que eu conheço. Quem conhece o Seixal sabe Uhum. que nós estamos na freguesia do Seixal e olha para a sua direita, eu estava em casa dos meus pais, eu olho para a minha direita e vejo aquelas serras, Está de aqueles costas para o mar, verdes, só para situar. exatamente, de costas para o mar, à frente vejo aquelas montanhas, aquelas quedas de água e atrás o mar que quando se enfurece, eu acho que esta própria circunstância geográfica faz de nós pessoas mais resilientes, Exato. mais fortes, mais. Eu, eu, eu acho isso. Eu acho isso. Para além de que, no meu caso concreto, Experiência. a minha forma como eu cresci, eu há bocadinho dizia-vos que conheci o meu pai, tinha 5 anos. Portanto, fui filha de imigrante, vivemos com dificuldades, porque vinha os cheques no fim do mês, mas todo o dinheirinho a minha mãe guardava para fazer a casa nova. Portanto, eu passei para a Hum. casa nova, ainda hoje me lembro, é uma memória que tenho dos meus 4 anos. Foi passar para a casa nova. Nós vivíamos numa casinha velhinha, sem casa de banho, e passar para uma casa grande, ainda sem luz, mas já com tudo montado para quando chegasse a eletricidade, Isso mas antes ainda do não 25 de havia. Abril, Antes do Nicolau. Sim, 20, sim. obviamente, então eu nasci em Em 53, 53. portanto ainda estávamos em 60, Uhum. não é? Já estamos na década de 60 e tal, o 25 de Abril, é muito depois, já é, né, em 74. Portanto, já muito depois. Portanto, eu acho que isto depois, e voltando um bocadinho também à escola,
Por exemplo, eu quando chegava de férias, eu só ia de férias ao Seixal, só ia ao Seixal de férias. Mas quando chegava de férias, para já, porque também na altura não era aquela coisa de levar trabalhos para casa, de levar. Não. A gente lia, sempre gostei muito de ler, a gente lia coisa, mas ia trabalhar. O Pois. que é que fazia Trabalhava em casa, em casa? trabalhava na fazenda. Eu ia trabalhar na fazenda. Não me deixavam cavar, porque cada enxadada que dava cortava uma semilha. Ah, Mas tinha que apanhar as semilhas, porque uns cavavam e os outros tinham que ir atrás apanhar, que o Nicolau bem sabe. Na vindima, eu ia vindimar. uhum. Eu, aos 13, 14 anos, eu fazia panelões de sopa e panelões Para de os trabalhadores. semilhas já para os trabalhos. Para Quando os dizia, e veio a trabalhos. casa que estudava no Funchal. Sim. Estudava no Funchal, Mas antes do Funchal ainda esteve no no Colégio São Então, Vicente. São Vicente. O Colégio São Vicente que foi fundamental para a minha geração. Eu entrei no primeiro ano do ciclo preparatório, neste momento é o quinto ano de escolaridade, é o segundo ciclo, mas é o quinto ano de escolaridade, no ano em que abri o Colégio São Vicente. Pronto, e o Colégio São Vicente foi de facto fundamental para parte desta geração. Mas nem todas as suas amigas foram ao Colégio São Vicente. as suas Pois não. irmãs foram? As minhas irmãs não foram. O único irmão que estudou foi o meu irmão mais velho, que ainda vive, tem 80 e tal anos, porque veio para o seminário, Pois. Que era Pois na também altura, uma saída, que digamos era assim. também uma saída para os para os rapazes. rapazes era Pronto. assim. Mas as mulheres, sobretudo, eram mais. As mulheres iam para a fazenda, as minhas irmãs, a minha irmã mais velha, não gostava da fazenda, mas gostava muito de costura, portanto, ela que fazia os nossos vestidos, as nossas saias, as nossas coisas. A minha irmã a minha irmã que está, que ainda vive também, que está no Brasil, trabalhava muito na fazenda, trabalhava como se fosse um homem. Uhum. Portanto, as mulheres na altura, as mulheres que ficavam trabalhavam em pé de igualdade com os homens. É por isso, e não havia cotas. Sim, sim, sim. Para o trabalho, não. Não. Mas Para o trabalho não havia a cotas. Rita Pestana, o facto de ir estudar, já era uma exceção na altura. Ah, Ou já era mais comum. O ah, facto de ser mulher, o facto de ser. é assim, é assim. Talvez por ter um pai imigrado, talvez. Ter o pai imigrado, por ter o pai imigrado, por ter também já um irmão O colégio era imigrado. privado, por exemplo, era O pago. colégio era privado, era pago. O colégio São Vicente Não, era era pago, pago. exatamente. Não havia Não havia nada escolas, nem disso. havia alternativa. Não havia alternativa, mas não é como hoje que os colégios têm com participação Sim, sim, do sim. Estado, Sim, mesmo que não sim. sejam alternativa, não é? Portanto, hoje todos os colégios têm apoio, aqui na Bastante. Madeira pelo menos, todos os colégios têm apoio do governo, portanto, isto a propósito da, da, eh, da opção de escolha dos pais. Hum. Eu quando vim para o Colégio de Santa Teresinha foi uma opção, mas A os meus sua pais mãe pagavam. pagava. Meus Exatamente. Pois. pais pagavam porque não havia com participação do Estado. Hum. Agora, sem dúvida que o Colégio de São Vicente foi uma saída, na minha altura foi uma saída. Se bem que, pronto, eu no fim quando eu vim fazer exame não podemos muito também, mas tínhamos que vir ao liceu fazer O exame. o exame. E contavam-se assim, não chegavam os alunos conseguiam Conseguiam passar passar. quando chegávamos ao liceu. E, E as portanto, distâncias também na altura eram outras. As pessoas às vezes não fazem. eram outras, as distâncias eram outras, o A saudade era estudar, outra, a saudade é que outra, não mas era pronto, lugar, não era. Pois. não havia telefones, a minha mãe não Exato. tinha telefone em Ou casa. seja, a Rita só falava com a sua mãe e as suas irmãs quando lá ia de Quando férias lá ia de férias ou quando elas vinham ao ao Funchal Funchal. e visitavam no colégio. Pois. Pronto. Ou então lembro-me que em frente à casa dos meus pais, depois, anos mais tarde, havia um barzinho que tinha telefone e então nós Aí, então, telefonávamos para o bar e o senhor gritava pelo nome da minha mãe para vir atender o telefone. E na minha altura, quando comecei a trabalhar no Porto Muniz, também era assim.
comecei a trabalhar no Português em Em 72. 72, que é quando A escola era a Cave da Capela, nos Lamaceiros. Portanto, com umas carteiras daquelas inclinadas, com frio que entrava pelas frestas Uhum. das janelas. Portanto, eram outros tempos e não havia também nem telemóveis nem telefones. Também não tinha telefone. Era na casa da vizinha que a gente ia pedir e pronto. E lá a senhora tinha, que era não sei quantos por minuto, e tinha um contador, contava os minutos. Pronto, e nós Isso. pagávamos o telefonema. Numa altura de muitas dificuldades, entretanto, Veio- houve a democratização da política, do regime, a democratização do ensino, houve uma evolução social bastante grande nestes últimos anos, sobretudo depois com a conquista da autonomia. Agora, Rita Pestana, está-se a verificar um movimento inverso. Ou seja, parece que há um saudosismo do antigamente. Eu presumo que ainda continua a classificar-se como uma mulher de esquerda. Como é que vê esta tendência Olha, com, para a mui- direita e para a extrema-direita? com muita preocupação, Uhum. não apenas no nosso país, na nossa região, a região ainda mesmo assim, Ainda- mas no país, quer Uhum. dizer, quando eu vejo o meu partido a A ser ser ultrapassado pela ultrapassado por esquerda. um partido de extrema-direita, obviamente que me preocupa. Pela primeira vez depois do Claro. 25 de Abril, é o terceiro Primeira, partido. pela primeira vez E pela extrema-direita, pelo partido que é, quer pelo dizer. partido que é, pela extrema-direita, Não é em exatamente, termos de votos, mas é em termos de em mandatos. termos de Há aqui mandato. uma nuance. Sim, 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 sim. Exatamente, mas há uma nuance. E que, curiosamente, quem dá essa maioria é a imigração. Eu Exato, acho que é. isto é uma E isso coisa. deve-te Como a é E que quê? faz isto, uma imensa como é que isto confusão. é Como é que possível? Como é que imigrantes, isto é possível? eu que Como é fui que imigrante, não imigrantes, entendo como como é é que que. imigrantes votam no partido que é Uhum. contra os Os imigrantes. imigrantes? Quer dizer, eu acho que isto é uma coisa, mas Como é inverter os isto? imigrantes são os outros. Portanto, nós somos Sim, é bons como se eles têm imigrantes. uma casta superior, exato. Eles Eu são também uma tenho casta essa opinião. superior, eles são uma casta superior que chegaram, foram, como é que eu ia dizer? Eh, Por exemplo, Foram uma. mandados, foram trucidados por quem lá Uhum. estava e agora votam num partido que trucida Decidam. os É, imigrantes. Quer dizer, é uma coisa Como é que que é uma não explica coisa que me faz. esta tendência faz. para ser Como é que se explica? Eu não sei, eu acho que não, eu pronto, não sou politóloga, não, mas olhando para a sua mas experiência, acho que isto tem a ver com a inflação, tem a ver com Mas a... tem a ver tem com a o ver, consumismo tem a rápido. ver com as coisas rápidas, Exato, tem a ver com as redes sociais. exato. As redes E, sociais aqui têm tido hum, alguma comunicação social, é verdade, que também têm feito o jogo da extrema-direita. Eu às vezes vejo debates que, valha-me Deus, hum, e depois com comentadores e comenta isto e comenta aquilo. Quer dizer, eu acho que a política se tornou num reality show. Portanto, tudo pronto, na altura da campanha faz-se um debate e antes do debate já se faz a perspectiva do debate sim, é e verdade. depois do debate dá-se notas a quem Sim, sim, esteve no sim, é debate. verdade. Quer dizer, eu acho que isto tudo faz mal à nossa É democracia. mais o Não tô- espetáculo e menos É o mais um proveito. espetáculo, É. exatamente, mais um espetáculo e menos. eh, Pronto, até onde é que vamos? Não sei. Pois eles dizem que Vamos, o se que o povo calhar. quer ouvir, eles vão buscar aquelas coisas que é o que o povo quer, que é o Exatamente, é o tal povo que consumismo quer ver, rápido, eles não. exatamente, é o consumismo rápido, é aquilo que o povo, que as pessoas querem ouvir, ah, mas a verdade é que, portanto, as pessoas também deixaram porque eu ainda há tempos, falando nisto, eu dizia, quantos dos nossos imigrantes que estão lá fora, Hum, na Suíça, no Brasil e não sei o quê, querem voltar para Portugal, fazer aquilo que hoje fazem os imigrantes. Quantos? Quantos é que querem? exato. Quantos é que querem? Porque a verdade é que, e o que lhes aconteceu foi exatamente eles, quando chegaram aos outros países, nomeadamente na década de 60, no início da década de 70, eles chegavam aos outros países para fazer aquilo
que os de lá não queriam fazer. Exato. E o que é que acontece hoje ainda aos nossos imigrantes? Pronto. Quantos querem vir apanhar fruta de horas a horas, de viverem na situação em que vivem? Pronto, isto, claro que isto é um debate muito mais largo, tem a ver com os processos de imigração, com a integração dos nossos imigrantes. Uhum. Há muita coisa a fazer, há muita coisa a fazer, obviamente, mas é isto que as pessoas acham. É que os imigrantes vêm para tirar os nossos empregos, quase empregos, Não, Exatamente. quase o trabalho que empregos. eles estão a E fazer. há um replicar de notícias Exato. sem fundamento muitas vezes, outras vezes Uhum. Absolutamente, absolutamente sem fundamento, com meias absolutamente, verdades ou completamente falsas. exatamente, completamente falsas, com meias verdades, e pronto, e à medida que a gente vai vendo, eles são, porque assim, eu acho que nós só vamos saber o que é a verdadeira extrema-direita Uhum. quando eles passarem pelo governo. Que é um perigo que É um pode ser uma perigo, realidade. pode ser Pode realidade, ser realidade. mas aí nós vamos ver o que é Uhum. que eles vão fazer. Exato. E aí vamos ver em que é que nos estamos a meter. Em que é que Exato. nos estamos a meter. Bom, nós estamos a chegar ao fim do programa. Ainda antes de terminar, a Rita tem duas filhas, já tem netinhos? Não tenho Não, ainda não netos, tem. não. Tenho duas filhas. Uma trabalha cá, é E a, assistente social, e a outra? e a outra, a mais nova, a mais velha, trabalha em Lisboa no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na área consular, que é tão falada também e tão, como é que eu ia dizer, tão mal querida muitas vezes, sobretudo pela extrema-direita. Pois. Tem algum projeto em mente neste momento? Como é que passa os seus dias para já? Os meus dias, olha, tenho o compromisso mais, é quarta-feira de manhã, quando vou para a Liga Portuguesa contra o Cancro, fazer o meu voluntariado hospitalar. Pois tenho alguns dias em que, como acompanho também os estágios dos novos voluntários hospitalares, portanto, também tenho que ir a outras áreas que não a patologia da mama. Hum. Portanto, estes são os meus compromissos. Depois tenho compromissos que são meus, como ir como 2 vezes por semana ao ginásio, 2, 3 vezes ao ginásio, muitas vezes encontros e coisas que o meu sindicato continua a desenvolver Desenvolver? e a fazer e que eu continuo a participar e gosto de participar. Uhum. Portanto, há pessoas que saem do sindicato, nunca mais a gente as vê, pronto. Eu não, aquilo é o meu sindicato, continua a ser o meu sindicato, pronto. Formada, mas É neste. ativa, Até. muito ativa. Formada, mas sim, tento ser ativa, tento ser E- ativa. e- Mesmo quando fui para o ginásio, eu disse, eu não quero, não quero ser top model, eu quero manter a minha mobilidade. Quero Exato. fazer exercício porque quero cuidar da minha saúde e quero manter a minha mobilidade. Na área da prevenção do cancro, o exercício físico também é Também é fundamental. importante. E tem algum projeto em mente? Não, neste momento não tenho, nem. Não Não, tenho, não não, tem, não. não. Sente-se uma mulher realizada? Acho que sim, acho que sim. Claro que há sempre coisas que a gente diz. Eu de vez em quando ponho no Facebook. Eu sonhei escrever um livro, mas o Sim. sonho ficou lá atrás. O Mas sonho se calhar ficou nunca é lá tarde. atrás. Não, acho que já não vou por aí, já não tenho, a idade também já é. Mas em termos da. E esqueci-me de dizer que presido a Associação São dos dos Ex-Deputados. ex-deputados. Pronto. Que Vocês mais coisa. reúnem todos os meses? Por Ou... exemplo, reunimos, fazemos encontros. Por exemplo, na próxima sexta-feira temos um encontro no Porto Muniz que vai juntar os ex-deputados do Porto Muniz e de São Vicente. Temos uma proposta da senhora Presidente da Assembleia, a doutora Rubina Leal, para colaborar com a Assembleia, para a Associação colaborar com a Assembleia, nos 50 anos de autonomia, Exatamente. mas nas atividades desenvolvidas pela Assembleia. Pronto, e digamos, vou-me entretendo com estas coisas. Há mais alguma coisa que queiras perguntar, Nicolau? Não, Tá, tá.
É sempre um gosto reencontrarmos. Eu conheço a professora Rita Sim, Pestana há alguns anitos já, Bastantes. desde o início da minha carreira jornalística, e de alguma forma foi também passarmos em revista estes tempos, Este, estas sim, mudanças, estes desafios, estes novos desafios, a ver como é que encara estas novas realidades que às vezes nos surpreendem, exato. num mundo que nem sempre é aquele que nós sonhamos, Sonhamos. e confrontado agora com a possibilidade, Desejávamos. agora com uma guerra, sim, e sim, várias guerras É, já. é várias verdade. guerras. Eh, e queria só mesmo acabar com isto. A nível internacional de lideranças, vê-se pouca gente, se calhar, Muito pouca gente, com muito essa pouca. dimensão de estadista. Tem muito pouca eh, gente. Muito pouca gente. Provavelmente um Papa, disse crente há pouco, Tem, o Papa tivemos o Francisco, Papa Francisco, este que também fala muito da este paz, também fala Sim. muito da talvez um Guterres, paz. aconteceu também, um António Guterres. Guterres. Foi tenho histórias muito engraçadas com António Guterres, nomeadamente o Guterres é um homem religioso e que vai Sim, sim, todos, sim. vai todos os domingos à missa. E então, eu que também sou católica, mas não sou daquelas pessoas, então era a minha, quando ele vinha à Madeira, uma das minhas atribuições era ir com o Guterres à missa, ou no sábado à tarde ou no domingo. É Isto, interessante. Ou ele, pronto, são esses, mas depois temos muito pouca, mesmo ao nível das instituições europeias, preocupa-me, o enfraquecimento que estamos a assistir nas instituições europeias. Natália, e só sobre isto dava tempo, depois tempo para uma dava conversa. mais um novo. Antes de terminarmos, Nicolau, muito obrigado E por eu é que este tempo que agradeço. passaste aqui connosco. Boa sorte para o teu projeto no posto emissor do Funchal. Aqui na concorrência. Na concorrência, vai para o ar quando? Às quintas? Sim, ainda estamos a definir em concreto, Que mas não depois seja às será. 7, que é a hora que eh, vai o nosso, mas que seja não, depois. é que tal como este, há sempre a possibilidade de nos verem e de nos Está ouvirem bem. através. Então podem dizer em loop. Estes novos mecanismos e estas novas É, partilhas, há coisas más, há desafios que se colocam, mas também há também há possibilidades que se coisas abrem. boas, claro que Exatamente. tem. Ok, muito obrigada, Nicolau. Muito obrigada, Obrigada e professora eu Rita pelo Pestana. Foi convite. um prazer imenso ter aqui, tê-la aqui. Nós para a semana vamos estar de férias e voltamos daqui a 2 semanas, felizmente já com a Marina Freitas. Já Tá com a bom? maneira. Obrigada, Muito tá bom? obrigada Fique pelo bem. convite. Ok. Obrigada. Obrigada.